Olá pessoal, esse é o primeiro podcast da Blivion e hoje meu nome é Carlos Henrique e nós estamos aqui acompanhados dos Blivions. Do meu lado, meu nome é Pablo. Alisson. Pois é, e nós somos os mentores da Blivion e hoje através do Blivion Cast, que é o nosso primeiro podcast, onde a gente vai falar sobre como surgiu essa ideia da Blivion, como é que nós idealizamos esse projeto para que a gente começasse a mudar, a transformar as histórias das empresas de carteira recorrente. E vamos começar então contando como é que foi a história, Lari. A primeira vez que a gente tratou sobre esse assunto, você lembra? Lembro. Primeira vez que a gente tratou sobre o assunto de criar uma empresa foi numa caminhada que a gente estava fazendo na Olivia, não foi? A gente estava conversando sobre alguns gargalos que existem no mercado funerário, mais especificamente, mas no mercado em geral. E aí foi quando a gente lembrou do Alisson e do Pablo. E a gente pensou assim, vamos conversar com todo mundo para ver o que eles acham da nossa ideia, né? Que a priori surgiu porque eu já conhecia o Alisson há muito tempo, e o Alisson começou com essa questão do e-commerce, e eu morava na França, e foi lá onde tive o primeiro contato, né, em relação a esse mundo do empreendedorismo digital. E comprei uma mentoria, na época foi mais ou menos uns 2.000 euros. Comecei a estudar sobre e-commerce, questão também de produtos físicos sem estoque, infoprodutos, etc. E a partir disso, contei o Alisson, mostrei um pouco do que ele estava fazendo, e trocamos uma ideia bacana. E daí, a partir daí, foi justamente quando eu comentei com a Larissa. O Pablo, se você perceber, ele tem um português que é o português de Portugal, né? Porque o Pablo, ele morou muitos anos na Europa, né, Pablo? São Sim. Quantos anos? 6 ou 7? Eu saí com 16 anos de idade. E hoje você tá com? Com 23. Tá muito velho, já. 23 anos. Você fez que faculdade lá, Pablo? Então, formei em Coimbra, em Relações Internacionais. Meu mestrado foi em Gestão de Negócios de Corporações. E também faço um segundo mestrado também, em Coimbra, em Risco Empresarial. Pois é, então por isso que ele tem esse sotaque de português de Portugal. Você já tá perdendo o português do Brasil. E o Alisson, conta aí sua história. Como é que você entrou nessa jornada, Alisson? Cara, foi muito engraçado, né? Igual o Paulo tava falando. Eu já estava no e-commerce nacional, eu já operava no mercado há 2 anos e tudo para mim foi algo muito incrível. Então, desde quando eu comecei, eu estava tendo aquele aprendizado incrível. Eu sempre tive interesse do e-commerce internacional e sempre ia comentando com o Pablo sobre essas possibilidades. E quando eu comecei a comentar com ele, é que foi surgindo a ideia de a gente poder criar um ecossistema internacional, plugando o e-commerce nacional e também plugando o e-commerce internacional, desde produtos nacionais para fora, como produtos internacionais para o Brasil. Aí foi surgindo essa roda de conversa. Foi aí que, nessa caminhada na Olivia, a gente lembrou dos dois e a gente pensou, por que não juntar boas pessoas em um lugar só para criar novos negócios, né? E aí foi caminhando, a gente viu esse gargalo de carteiras que existe no mercado funerário e em outros mercados e a gente criou, que antes nem era Blivion, né? Era outro nome. Não, mas isso aí é engraçado até falar, né? Antes de ter essa possibilidade de a gente criar essa empresa, a gente foi estudar um ao outro, ver a possibilidade dessa união, dessa conexão, dessa sinergia que a gente poderia ter ou não. E quando Larissa ela veio conversar comigo, ela não falou de empresa, não falou da Blivion, não falou de nada. Ela só quis me apresentar, só quis conversar, na verdade. Tinha uma garrafinha, eu tenho até ela, depois eu vou trazer aqui para vocês, que é tipo uma mensagem motivacional para quem gosta de viajar, essa motivação, sabe? E ela foi entregar de presente esse... Não, eu tinha postado uma foto dessa garrafa e eu já tava com o Alisson na mira. Eu preciso ter alguma desculpa pra falar com o Alisson. E aí ele falou assim, onde você comprou? Eu te dou, mas vou levar pra você, eu te dou. Aí eu fui levar até ele, fui descobrir de fato se o que ele tava falando mesmo era verdade. E por isso que ele tá aqui hoje. E a minha conexão é porque, na verdade, a gente sempre teve história de carteiras recorrentes. E essas carteiras recorrentes de todos os segmentos, não importa o objeto que você trate, ele sempre tem alguns problemas. E na minha não era diferente, a gente tinha algumas dores e essas dores elas partiam de algumas soluções tecnológicas. A gente tinha que ter inteligência negocial exponencial com tecnologia para resolver boa parte dessas dores. Então, quando eu visualizei vocês, cada um com uma expertise diferente, eu falei, essas são as pessoas que vão resolver os problemas internos. Mas aí depois, quando a gente se juntou, na verdade a coisa ficou maior, né? E veio a ideia de a gente começar a explorar outros mercados, e não só o mercado original que a gente estava explorando.
E aí tem as competências de cada um de nós, né? A minha competência, por exemplo, é uma competência mais estratégica. Eu domino muito pouco a máquina, né? Para dizer muito pouco é ser bem elogiando, na verdade. Eu não domino nada na máquina. Então a minha inteligência é uma inteligência de negócio, de como visualizar um negócio e plugar algum tipo de estratégia para esse negócio alavancar. E a estratégia, já a competência de vocês é mais uma competência um pouco mais voltada para o técnico, né? De como aplicar técnica e tecnologia propriamente dito para que o negócio ele fique exponencial. Atrelado a isso tem o braço internacional, Sim, né? no meu caso, justamente a parte internacional, porque por morar fora do país por vários anos, ter mestrado lá, etc., eu consegui adquirir essa, digamos, experiência de vida no mercado internacional. Consequentemente, né, minha função aqui na Blivium é justamente essa parte voltada à operação no internacional. Que aí foi quando surgiu alguns outros projetos na Blivium, né? Que é a Blivium Academy, a Blivium Languages, que envolve tudo isso que depois a gente vai explicar um pouco mais profundo, né? Tanto que o objetivo de hoje é a gente dizer de fato a fundação da Blivium e o que é a Blivium, né? O que a gente faz? Nós fazemos ecossistema de negócios, então a gente pega carteiras recorrentes e grandes empresas com carteiras recorrentes, a gente transforma essas empresas fechando todo o ciclo de vendas, todo o ciclo de compra do lead dessa empresa, né? Então, a Blivium ela nasceu para, de fato, trazer uma nova perspectiva para essas empresas antigas que têm grandes carteiras. É porque, na verdade, o fato de uma empresa ter uma grande carteira não quer dizer que ela tenha inteligência negocial exponencial digital, né? Então, assim, é um fato, existem grandes carteiras com um número de clientes muito grande, mas que não tem expertise digital no seu ecossistema. E a gente pluga essa expertise digital, só que atrelando novas soluções, né? A nossa grande expertise é justamente isso, identificar uma grande carteira que tem dificuldade de exponencializar mesmo sendo grande, né? É como você imprimir processos digitais para que essa carteira, sendo grande, ela seja mais rica, ela dê mais lucro, né? Então essa é a grande sacada do que a gente faz. O Alisson, ele cuida da parte de estratégia e de... explica melhor, Alisson, o que você faz exatamente. Hoje eu estou focado na parte estratégica aqui da Blivium, focado tanto na questão de direcionamento dos nossos projetos, como também na parte de tráfego nacional e com o Pablo no tráfego internacional. A gente cria desde infoprodutos, a gente vai começando a criar nossas estratégias para o Blivium Academy, também o Language, e a gente vai criando todo esse ecossistema estratégica para chegar, tipo um funil, como que a gente vai iniciar para o topo, meio e fim de funil para a gente poder estar criando todo esse ecossistema, todo esses níveis para a gente chegar no nosso lead final, a gente vender nosso produto final para o nosso lead. Então a gente fica mais na parte estratégica e tráfego. Entendi. E eu basicamente estou entrando numa onda muito boa de liderança na empresa. Tenho aprendido muita coisa e acho que a melhor forma de você dizer que você é boa líder é quando você tem uma equipe muito boa, né? Então, eu acho que nesse processo que a gente vem tendo nesses 7 meses da Blivium, eu acredito que todos nós, em conjunto, estamos fazendo um trabalho muito bom com as empresas que a gente está tendo parceria, que a gente está fazendo negócio, está sendo uma experiência muito boa e daqui para frente as coisas só vão subir, né? A grande sacada de você ter uma empresa que atua com negócios digitais é que você começa a pensar de forma digital. A maior insight que eu tive lá atrás, isso já tem algum tempo, mesmo não sabendo como funcionavam os processos digitais, eu já comecei a pensar de forma exponencial. Eu não me lembro exatamente qual foi o evento, acho que foi do Érico Rocha, que lá eu tive o primeiro insight, que era como é que eu consigo pensar exponencial. Qual que é a grande sacada dessas empresas que nascem do zero e 1 ano, 2 anos depois elas se tornam unicórnios, né? Tem alguns exemplos, poucos exemplos, mas tem. Que o unicórnio é um pouco mais difícil porque a renda é muito alta. Mas então a grande sacada é como é que tem uma empresa que simplesmente não existia e a partir do momento que ela existe, 2 anos depois, ela é uma mega empresa com participação no mundo inteiro. O que essas empresas fazem para se tornar tão grandiosas assim? E, por outro lado, como é que tem empresas tão longevas, empresas com 30, 40, 50 anos, que não conseguem nem ultrapassar as barreiras geográficas da sua cidade? Então, quando eu comecei a entender que, na verdade, era um processo de mentalidade, primeiro o empresário ele tinha que enxergar de forma exponencial, para depois que ele enxergasse o negócio dele de forma exponencial, aí ele buscasse as ferramentas necessárias para fazer a empresa se tornar exponencial.
Aí eu comecei a incorporar o pensamento exponencial. Só enxergava negócios com volume, né? Mas aí você tem que ter a ferramenta, né? Você tem que ter a tecnologia. E a tecnologia eu não dominava. Então eu sempre ficava nessa, né? O meu cavalo estava manco, ele não estava, né? Tava selado, estava arrumado, mas ele estava manco, estava machucado. Faltava esse braço tecnológico. Então quando surgiu o pensamento da gente montar a Oblivion, falei, poxa, a gente precisa de tecnologia de ponta, a gente precisa de pessoas, e aí quando nós nos juntamos, cada um com a sua expertise, fechava o ciclo das pessoas. Tecnologia a gente tem, né? A nossa tecnologia embarcada na Oblivion, ela é uma tecnologia de ponta, com as pessoas sabem muito bem o que estão fazendo, e faltava como resolver problemas de outras empresas, né? Então agora a gente tem tecnologia, tem que ter pessoas e como resolver esses problemas. E aí quando você fala de mentalidade, é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com os empresários que aparecem aqui, né? Porque são empresários que têm grandes empresas que estão completamente no operacional e não pensam de como colocar essas empresas no mercado digital. Então, quando a gente começa a falar de mentalidade, aí é onde entra a você explicar para ele que entrar no digital é diferente de tudo que ele está fazendo, né? Porque é exponencial. Quando você entra no digital, você não fica no mercado local, você entra no mercado do Brasil inteiro, que está no mundo todo, né? Então, então, quando a gente entra com a parte de rebranding, de entender, de estudar a empresa, e aí a gente destaca que não somos uma empresa de marketing, nós somos uma empresa de negócios digitais, e por isso que quando a gente entra no marketing dessas empresas, a gente entra com o rebrand dessas empresas, de dar a consciência de que para entrar no digital é uma outra geração, é uma outra comunicação. E aí, de fato, nas empresas parceiras, a gente faz um trabalho de identidade visual, de rebrand, de tudo que ela precisa para, de fato, estar apta a entrar no mercado digital. Né? Uhum. Isso foi até algo engraçado, né? Quando a gente estava construindo a sede da Oblivion, que hoje a gente está aqui, a gente estava em outro andar. No primeiro andar era uma sala praticamente que só tinha os computadores e uma mesa e umas cadeiras para a gente sentar. Sala assim bem fraca e todo dia ia empresários atrás da gente para que a gente pudesse fazer algum serviço, seja de marketing ou seja para a gente tentar fazer alguma recuperação da empresa no digital, porque eles percebiam a Fragilidade. a fragilidade que tinha no espaço físico, na empresa física, sem estar no digital. Então isso para os empresários ele já era algo muito forte, algo que eles precisavam, porque eles sabiam que se não tivessem, daqui 4 ou 5 anos a empresa já não teria mais força, não teria mais escala. A grande sacada é o seguinte, uma empresa ela não quebra da noite para o dia, né? Uhum. Ela vai quebrando, só que você não percebe. Então assim, você descobre que ela quebrou da noite para o dia, mas ela já vai dando sinais ao longo do tempo que ela está em situações difíceis. E não importa o tamanho do seu negócio. Até que a gente estava conversando uma vez com o Lara e falou assim, como é que você prova para um empresário que tem uma renda bacana que a empresa dele pode melhorar? Como é que você chega para um cara e diz o seguinte, olha, você tem aí um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e consegue convencer esse cara que, na verdade, a empresa dele pode melhorar. Se ele já está com faturamento satisfatório, ele já está ganhando bem, né? Esse é um grande desafio. Dá para o empresário um estado de consciência de que o que trouxe ele até aqui não é garantia de que vai levar ele para o próximo nível. Né? Que a gente tem que desenvolver constantemente novas expertises se você quiser, de fato, pregar o seu negócio e entregar para a próxima geração. Esse é um grande desafio, né? Convencer o empresário de que o conhecimento que ele tem é bacana, né? Mas que ele precisa fazer alguns upgrades aí para poder elevar o nível, né? Ele tem que entender de público-alvo. Ele tem que saber que hoje o público que ele tem de carteira recorrente na empresa dele não vai ser o mesmo público que vai ser daqui a 20 anos. Então, qual é o público daqui a 20 anos que ele tem que convencer hoje? Entende? Porque é um trabalho que você tem que ser feito diariamente. A questão do marketing e do rebrand dessas empresas é algo que é feito para a próxima geração. Então, a gente tem que atingir essas pessoas. E é algo que a gente tem que entender como que funciona o padrão, qual é o algoritmo que a gente tem que atender no futuro. Porque senão essa carteira recorrente que esses empresários hoje têm, não vai ter mais. E quando não tiver, a empresa ela não vai ter mais como concorrer com outros adversários que já estão fortes no digital. E esse é um dos grandes problemas. A gente sabe que o mundo está mudando e agora é uma mudança que antes
demorava 10 anos para acontecer, hoje acontece em meses. Em um ano as coisas mudam, a tecnologia muda e as coisas avançam, né? Então, se você não tem esse estado de consciência, a sua empresa está fadada a falir. E isso vai ser ao decorrer do tempo. Só que é justamente isso que você falou. Como que você convence aquele empresário que já está faturando bem que ele precisa melhorar? Porque a visão dele é o de hoje, a visão de agora. Eu tô ganhando bem, vou curtir minha vida agora e não tô preocupado com como vai ser daqui 10 anos. Daqui até lá eu resolvo. Ou então passa isso para os filhos que vai assumir a empresa, alguma coisa assim. Então, essa dificuldade é um trabalho que tem que ser feito de consciência. Não é o que você vende, é por que você está vendendo aquilo, qual é o público que você está querendo atingir, sabe? Então, o nosso trabalho ele é muito mais do que agir no mercado digital dessa empresa. É dar um estado de consciência de uma maneira geral, de dentro para fora, porque eu acho que é isso que faz ela se manter no mercado, né, por muito tempo, e acompanhado de tecnologias, de estratégias, do mercado digital, tudo que tem acontecido aí nos últimos anos, né, nessa ronda do online que existe hoje, que daqui para frente só vai ser assim, né? Pablo não estava no Brasil, mas talvez você tenha acompanhado. A implantação do Uber no Brasil, por exemplo, ela foi uma implantação sangrenta. Muita gente morreu. Não sei se vocês se lembram disso, tinha protesto na rua e tudo mais, porque os taxistas eles não se prepararam para nenhum tipo de inovação, não fizeram a inovação, quando veio a inovação, eles não estavam preparados e aí exerceram o direito de espernear. Né? Começaram a espernear, teve quebra-quebra, muita gente morreu na época. Moral da história, hoje o Uber está implantado, é uma realidade, não tem como mudar. Você vê que alguns estados, alguns municípios não quiseram implantar o Uber, tiveram uma ingerência política muito grande e não conseguiram segurar. Mas o Uber é só um exemplo. Agora nós temos, mais recente agora, a inteligência artificial. A inteligência artificial até 2, 3 anos atrás não se falava nas grandes massas. Né? Esse não era um assunto que se tratava nas grandes massas. E hoje a inteligência artificial está em tudo. Né? Hoje você não consegue abrir uma máquina sem que tenha lá uma interferência da inteligência artificial. Seja você como consumidor, seja você como protagonista, usando ela a seu favor. Né? E ninguém falava nisso. E isso daí é um ponto muito interessante, porque as empresas tradicionais, elas veem a tecnologia como uma pessoa que não pode estar ali do seu lado, para você brincar com ela, para você fazer com que aquela tecnologia traga benefícios para você. Então você pega os maiores sistemas, os maiores softwares que você implementa nas empresas e eles resolvem problemas de gestão muitas vezes que eram feitos manualmente. Às vezes a pessoa tem aquela resistência, né, de não colocar esses sistemas porque acha que vai ter erros, que vai ter alguns problemas e não puxa tecnologia para fazer essas melhoras, né? A tecnologia é algo que vem para te ajudar, né? Tem um grande insight que eu tive ao longo dessa jornada, o empresário entender que tudo que é novo, na verdade é novo para ele, mas ele não entender isso como uma ameaça. Eu me lembro da primeira vez quando instalou o computador na empresa, o primeiro computador da empresa, eu me lembro que aquilo era a reação que meu pai teve era contrária de ter esse primeiro computador. Né? Ele não queria que colocasse o computador. Até que ele foi acostumando com aquela ideia de ter aquela máquina lá, ele não usava, mas a máquina estava lá. E aí, depois do primeiro computador, veio o segundo, depois veio o terceiro, veio o quarto. Hoje você não tem como ter uma empresa sem. Então, se você entende que a tecnologia, qualquer que seja a tecnologia, o pensamento novo, qualquer que seja o pensamento novo, ele é um aliado, você não precisa, por exemplo, entender de tecnologia para ter tecnologia. Você não precisa necessariamente ser um expert em conhecimento sobre questões exponenciais, mas você pelo menos não precisa negar isso nas pessoas que te cercam. Você pega, por exemplo, um grande empresário, ele contrata um cara que é muito expert, é a mesma coisa, vamos imaginar que eu contrato você. Você é poliglota, fala 8 idiomas, eu contrato você, mas eu simplesmente não uso o seu conhecimento, que é o que acontece. A grande maioria dos empresários contratam gente boa, gente cara, mas não deixa o cara utilizar a inteligência do cara a favor. Eu te contrato, mas eu digo para você o que você deve fazer. Mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido de você se cercar de gente, ou de empresas, ou de tecnologias, ou de qualquer coisa que você utilize para melhorar o resultado do seu negócio, mas você fica puxando o freio de mão do negócio? Eu acho que é porque o que mais existe hoje são líderes de empresas ou donos de empresas que são muito tradicionais no sentido de centralizadores. Então, ele detém toda a força operacional da empresa. E isso
querendo ou não, isso é um problema para o crescimento da empresa. Porque se você não sabe demandar, não sabe passar algumas situações operacionais para outras pessoas e fica tudo para você, você não vai aguentar. Primeiro que se você morre, o que acontece com a empresa? Para. Interessante também que depende muito da questão cultural, não é? Isso envolve completamente a história de um país e de um povo em geral. Então, nessa questão de como os líderes tratam os membros do grupo, né, a equipe em geral, o coletivo. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, é algo muito mais meritocrático, é muito mais individualista. Já, a gente pode ver em outro contexto, a questão dos países asiáticos, já é o oposto, né? É muito mais o coletivo, prezam pelo coletivo ao invés do individual. Então, consequentemente também, ou seja, a forma comportamental, né, dessas organizações refletem muito na cultura. É aí que entra o ponto justamente da cultura de empresa. No Brasil, geralmente, isso é um fato. A cultura dos empresários brasileiros é uma cultura predominantemente centralizadora. A gente vê alguns exemplos de empresas que estão indo na contramão disso, mas isso não é a regra. A regra é que aquele fundador ele tem dificuldade de passar bastão. A gente tem algumas hipóteses de passar o bastão. Você pode passar o bastão de uma empresa quando você está vivo ainda, quando você faz um sucessor. Extremamente difícil essa transferência de negócios para a próxima geração vivos, intervivos. Tem um caso que é um clássico para mim, que é o proprietário da CIMED, o Adib, que está tendo sucesso para essa terceira geração que passa com sucesso a gestão dos negócios da CIMED, né? Ele está passando para o filho dele. Ele recebeu do pai e está passando para o filho dele. Um caso raríssimo de sucesso. Tem aquela sucessão por morte. A sucessão por morte, também os empresários não se preparam. Então, moral da história, o que acontece é o seguinte, o empresário, a percepção que eu tenho é que ele está na luta tão grande para ganhar o dinheiro e pagar suas contas, que ele não prepara um negócio para a próxima geração. Porque vive um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Só que um dia de cada vez não cria negócios exponenciais. Não cria negócios exponenciais, torna um negócio frágil, porque se você não pensar o negócio com longo time, se você não imaginar a sua empresa com 5, 10 anos, você não consegue criar as ações hoje para que ela chegue aos 5, 10 anos saudável. Né? Então, este imediatismo de só pensar a empresa aonde os seus olhos alcançam, isso fada a empresa à quebra. Né? Porque hoje a gente tem, como você muito bem falou, hoje a gente tem que prever o comportamento do cliente para os próximos 5 anos. Esse monitoramento diário do comportamento do cliente faz com que a gente vá pivotando o produto, pivotando as nossas ações, para que a gente não perca o time da mudança. Né? Se você imaginar, por exemplo, ninguém comprava na internet no Brasil há 10, 15 anos atrás. 15 anos atrás não se comprava na internet. Comprava, muito pouco. Hoje isso inverteu. Hoje ninguém compra mais em loja física. Muito pelo contrário. É um comportamento normal. As pessoas vão na loja física, olham o produto físico, eu já fiz isso, inclusive. Você vai lá, olha um produto físico e no celular você consulta para ver se aquele produto está nas mesmas condições da internet. Né? Então você vê o produto na loja física, mas você compra na internet. É uma nova modalidade de consumo. Se você não perceber isso, mas algumas lojas já perceberam isso, por exemplo, e elas disponibilizam a internet para que o cara tenha a possibilidade de comprar pela internet e receber na loja física. Né? Os grandes players já fazem isso. Né? Sim, inclusive tá tendo até uma nova atualização do TikTok, né? Eles estão colocando agora uma aba de shopping para quando você está acessando um perfil de terceiros, de qualquer outra pessoa que está lá, está dentro do TikTok, você pode comprar dentro do perfil dele. Então você não precisa nem sair mais do perfil para ir para uma loja virtual. A loja virtual já está dentro do próprio TikTok, o catálogo no caso, e você pode efetuar a compra ali mesmo, com os créditos, as moedinhas que tem do próprio TikTok. Como o Instagram já tem, inclusive, né? A própria ver loja, o próprio perfil da pessoa, da empresa. Então, pois é, pessoal, esse é o grande desafio que a Blivium tem pela frente para solucionar essas dores dos empresários, que é justamente a gente resolver esses problemas de transmissão de negócios para a próxima geração. Como a gente incorporar tecnologia, como a gente incorporar a inteligência negocial exponencial nesses negócios que já chegaram em um determinado patamar com mérito, mas a ideia é implantar tecnologia, implantar pensamento, estratégia exponencial para que esses negócios sejam entregues para a próxima geração com assertividade, com segurança, com a certeza de que vai durar mais 30, 40, 50 anos. E este canal de comunicação que a gente criou, que é o Blivium Cash, a gente vai trazer aqui vários empresários que estão nessa jornada de transformação dos seus negócios,
né, que estão nessa jornada de implantação de tecnologia, de pensamentos exponenciais, de estratégias exponenciais para poder fazer seus negócios alavancarem. Né? E várias pessoas vão sentar nessa mesa, não só aqui nessa mesa, a gente tem outros espaços de gravação aqui na nossa empresa. Você faça a sua inscrição, curte aí, ativa notificações para você sempre receber essas notificações quando a gente postar um vídeo novo. Esses vídeos vão ser com uma frequência de aproximadamente uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, trazendo empresários que tenham a agregar, que tenham passado por essa jornada de transformação, né? Empresários que de fato estavam completamente negando esses novos jeitos de fazer negócio, mas que se convenceram de que de fato não tem como ficar atrás desse jogo, tem que jogar esse jogo mesmo. Falando desses empresários aí que negam e vão negar ainda muito mais, é por isso que a gente criou a Oblivion Academy, né? Justamente para dar esse estado de consciência e esses treinamentos de que o mundo digital ele não é um bicho de 7 cabeças, é algo que se você tiver com as pessoas certas, na hora certa, você consegue de fato tirar o seu mercado do buraco, puxar ele, né, para atingir a nova geração. E também no nosso podcast não vai ter somente esses empresários, mas também os nossos parceiros, né? Quem já está fazendo projeto com a gente vai trazer aí como foi antes da Oblivion e como é que está sendo depois da Oblivion. Junto a isso também a gente vai ter mini podcastzinhos que vai estar no Spotify, que vão ser assuntos de 10, 15 minutos para você ali ver a notícia, para você ali ver algo interessante que você queira saber de algum assunto específico do mercado digital ou do mercado empresarial em geral. Então, fique conosco aqui por mais tempo que você vai gostar do que vai ver. Sim, e para até a gente finalizar, eu queria só fazer uma pergunta para cada um de vocês. Hoje, qual a dica que vocês dariam para uma pessoa que está começando no digital? Eu quero falar por último. Vai lá. Eu começo então? Bom, vou puxar. Mas você vai falar em alemão. Dá essa dica em alemão. Olha, os próximos vão ter que colocar tradução aí, hein? Então vai lá, vai dar a dica em alemão aí. Bom, aí a produção ali vai colocar a legenda. A legenda? Bon, mais non, je le fais en français. Hein. Moi, Isso é alemão? Plus simple. Non, c'est du français. Francês? Voilà. Tá, vai. Donc, ce que je vous dis, vou brincadeiras à parte, vou puxar pro meu lado, obviamente. Nesse sentido, a dica que eu dou, porque, por exemplo, tem vários conteúdos, né, que só podem ser adquiridos e consumidos se você sair dessa caixa. Né? E hoje o que eu vejo é que muitas pessoas consomem os mesmos conteúdos por diversas vezes, conteúdos que às vezes não agregam em nada, né, nesse sentido do empreendedorismo digital. E como é que você sai dessa caixa? Porque hoje os maiores do Brasil buscam fontes de fora, né? Ou seja, né, as sources, todas elas vêm de fora. Né? São raríssimos os casos onde esses conteúdos vêm daqui, surgem aqui, consequentemente, né, são copiados de lá, trazem para cá, adaptam ao público, que é muito também o que fazemos com a questão do infoproduto. Né? O infoproduto captado lá fora, e compramos essa licença, trazemos para cá, adaptamos ao público. Então, consequentemente, é trazer essa mesma vertente, a forma de produção de conteúdo que é feita lá, trazer para cá, adaptar ao público e, consequentemente, repassar isso de maneira mais didática e de forma, né, digamos, aplicável. Portanto, a minha dica é escolher fontes certas, de pessoas certas, ainda que por mais vasta que seja essa questão justamente, né, de onde buscar e de como buscar, que é o principal também. E nesse caso, as línguas vão sempre ajudar nesse quesito. Bons contatos vão sempre ajudar. Como eu mencionei no início, né, eu comecei a aprender tudo, foi com um mentor holandês, na mentoria que tive com ele. E, portanto, foi o início de tudo e, graças a isso, né, um grande passo que me faz poder sentar nessa mesa aqui hoje, por exemplo. Isso que você falou de fontes, eu acho que é um ponto bem polêmico. Porque o que acontece hoje em dia, que a minha visão é que todo mundo consome as mesmas fontes. Todo mundo vai para as mesmas pessoas e tem os mesmos discursos. E aí tem uma frase que eu não gosto dessa frase, mas é uma realidade, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas acontece que hoje as pessoas literalmente copiam, colam ou utilizam o chat GPT. Por favor, modifique o texto. Mas eu acredito que a gente tem que se inspirar em muitas pessoas, mas não ficar nessa caixinha de achar que fulano está dizendo isso, a pessoa ganha muito dinheiro e a gente tem que seguir essa pessoa. Eu acredito que as fontes elas têm que ser mais profundas, sabe? Procurar onde puder procurar e não se limitar àquele pensamento só porque aquela pessoa é influente numa rede social.
Então, existe muita gente boa, muita gente boa no mundo todo, no mundo afora. É só buscar direitinho que vai achar essas pessoas. E dar a sua personalidade para as coisas, né? Ser autêntico nas coisas que diz, nas coisas que realmente acredita, né? Carlos me ensinou uma coisa: reto falar, reto pensar e reto agir. Então, eu acredito muito nisso. Tem muita gente igual no mundo, todo mundo fazendo a mesma coisa, pegando a fonte das mesmas pessoas e não querendo pensar por si mesmos, né? Então, esse é o que eu acho sobre isso. Justamente a impressão, né, da identidade, o que falta muito hoje no mercado. Por isso também é importante a importância de falar outros idiomas, né? Porque você acaba bebendo de outras fontes que não seja do Brasil, entende? Você buscar alguém de fora dos Estados Unidos que já tem muito tempo de mercado, isso é muito importante. Mas a dica que eu quero dar para vocês é algo que aconteceu comigo e que fez, de fato, eu estar aqui na mesa aqui com todos vocês. A dica é: ame resolver problemas. Eu acredito que quando eu comecei a ter tanto problema para resolver, quando eu estava no mercado digital, porque de fato, quando você está no digital, parece alguma coisa na sua cabeça que é tipo assim, só acontece comigo. Você olha na internet, você olha várias pessoas tendo resultado, e você não tem aqueles resultados. E você acaba ficando com aquela ansiedade, aquela angústia de achar que você está fazendo algo errado. Você compra o curso ali, compra uma mentoria e replica tudo que o cara está te passando e você não tem aquele resultado. Só que o segredo, na real, é você ter problemas para resolver. Porque quando você tem problemas para resolver, você sabe o que você tem que fazer e o que você não pode mais fazer. Você passa de nível ao ponto que você resolve problemas. Entende? E o fato de você saber e amar resolver problemas faz com que quando a sua empresa, e isso vai acontecer com qualquer empresário, seja ele grande ou não, que está começando ou não, ele vai crescer, mas ele não cresce eternamente. Fica naquela curva, ela vai, depois cai, depois volta, e isso é importante. Tem até aquela história do ex-presidente dos Estados Unidos, né? Trump, que ele era bilionário, hoje é ainda, mas na época ele era bilionário, faliu e conseguiu ainda ter mais dinheiro do que na época que ele faliu. Isso por quê? Porque ele soube resolver os problemas, ele soube subir de degrau por degrau, fez com que ele fosse resiliente naquele processo. Eu quero pegar mais um gancho nisso, que é sobre a nova geração. A nova geração acha que ganha dinheiro de um dia para o outro. Só que isso não existe, só existe em um mundo que está na cabeça dessa nova geração, que é: vou começar agora uma empresa e daqui 2 meses, daqui 1 mês, eu estou faturando milhões. Só que isso não é uma realidade. Porque quem de fato está no mercado, quem de fato sabe o dia a dia do que é o empresário, do que é estar no dia a dia, sabe que resultado não acontece de um dia para o outro. Então, quando a gente pega essas empresas mesmo para trabalhar, que começa a perguntar: mas quando é que vai ter resultado? Não estou tendo resultado, como é que vai ter resultado? Mas é um processo que dura anos, é um processo que é de pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho. Porque se você pensa que algo é exponencial, ele vai começar pouquinho, 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 e quando subir, sobe. Não é um 90 graus que está assim, não é. É algo exponencial que é de pouquinho em pouquinho. Então, esse para mim, eu acho que o maior problema da nova geração se chama imediatismo. Acho que esse é o... Isso que você está falando tem... na verdade, eu poderia falar muita coisa, assim, mas eu vou tentar ser bem sucinto. Isso que você falou tem muito sentido. Se você pegar, por exemplo, na construção de uma casa, na construção de um prédio, você demora mais tempo de obra para construir o pilar do que efetivamente para cima do prédio. Né? Assim, o tempo de obra para poder preparar o solo, construir as sapatas e tudo mais, e criar aquela estrutura para começar a subir. Tanto é que no dia que começa a subir, rapidão o prédio já vai estar em pé, já está pronto. Né? Para construir a base é mais difícil. Eu posso compartilhar a minha jornada. A minha jornada ela é uma jornada, ela foi muito difícil. E o que me ajudou muito foi, primeiro, ser muito trabalhador, né? Trabalhar muito, não parar, a ideia de não parar. Não importa o problema, como o Alisson falou, não importa o problema, não pare. A maior dificuldade das pessoas é o não parar, né? Porque você recebe uma porrada de um jeito, você recebe uma frustração de um outro, a decepção de outro, as pessoas cansam. Né? Um jargão que a pessoa amoa, né? Fica amuado, mas...
a dificuldade ela é para todos. Se você entender que todos têm dificuldade, como o Alisson falou, e você não arriar diante da dificuldade, mesmo com a dificuldade você seguir, já é um adianto. Mas não é seguir de qualquer jeito. É seguir de forma organizada. Tentar organizar a bagunça. E você só consegue organizar a bagunça através de conhecimento. Aí eu vou linkar com o que o Pablo falou. Você conhecer, e não é ter informação, é ter conhecimento mesmo. Ter repertório. Você só vai conseguir ter repertório. Você pode ter repertório de diversas formas. Quais são as melhores formas? A leitura. Todas as vezes que eu falo sobre leitura com as pessoas que não têm o hábito da leitura, elas não entendem. É como se você estivesse falando inglês para um cara que fala alemão. E vice-versa. Eles não conversam. Então, uma pessoa que não tem o hábito da leitura, quando você fala sobre o hábito da leitura, a primeira coisa que ele vem mas eu vou ler o quê? Vou ler um romance? Vou ler um gibi? Qual é o conteúdo? Por onde começar? Né? O processo de leitura, assim como qualquer coisa, como andar, como caminhar, como andar de bicicleta, é um processo de aprendizado. Você não vai ler os melhores livros na primeira leitura. Né? Você não é o primeiro livro que vai te encantar. Não é o primeiro livro que vai dar as respostas que você procura. É a sequência daquele conhecimento que você tem, todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Esta sequência, ela se reitera tanto que em algum momento você começa a conectar os pontos. Aí é a sacada. A grande virada na minha vida não foi só continuar trabalhando mesmo com a dificuldade, não foi só ler, aumentar o meu repertório. A grande sacada foi na capacidade que eu tive de conectar pontos. Então, eu tinha um problema, tinha outro problema solto. O conhecimento ligava a solução de um ao outro. Aí você vai formando, como a Larissa falou, o repertório. O repertório de soluções. Então, às vezes, algumas pessoas me perguntam, poxa, mas como é que eu resolvo isso? Eu já tenho uma resposta. Mas eu tenho uma resposta não porque eu adivinhei a resposta. Porque eu consigo conectar pontos para encontrar a melhor resposta diante daquele problema que é apresentado. Então, a leitura é fundamental. Essa ideia de que se ganha dinheiro só trabalhando com força bruta, isso é uma falácia, é uma mentira. Porque, por exemplo, que um ajudante de pedreiro ganha um dinheiro, o pedreiro ganha outro dinheiro, o mestre de obra ganha outro dinheiro, o engenheiro ganha outro dinheiro. Todos eles, em tese, trabalham em alguma fase da construção de uma casa. Mas tem o que ganha menos e o que ganha mais. Basicamente, a diferença entre eles é a capacidade que eles têm para utilizar o conhecimento a seu favor. Todos eles estão trabalhando de algum modo para levantar o prédio. Né? Seja o ajudante, carregando peso, seja o engenheiro construindo o projeto. A diferença entre eles é como eles utilizam o conhecimento. Às vezes, o mestre de obra, ele sabe mais sobre construir casa do que o engenheiro. Mas o engenheiro ganha mais. Então não basta ter o conhecimento, é organizar esse conhecimento para que ele te dê resultado, para que ele te dê lucro. Aí é o seu mérito, aí é meritocracia. É a capacidade que você tem de ligar pontos que ninguém conseguiu ligar. Né? É a sua visão de mundo. Então a ideia é ter o conhecimento, trabalhar de forma árdua, todos os dias, sempre, mas tendo essa capacidade de enxergar o mundo de forma diferente, imprimindo a sua personalidade. Eu acho que é isso. Então hoje a gente inaugura esse primeiro podcast da Blivium, né, com os meus parceiros Alisson, Larissa e Pablo. E aí você se inscreve no canal, não se esqueça, coloca aqui, ativa notificações, que você vai receber um comunicado todas as vezes que vier uma nova postagem, todas as vezes que a gente soltar um conteúdo novo, para você ser sempre notificado disso. Segue também a gente nas redes sociais, @blivioncompany.com, .com.br é o nosso site, nas redes sociais, @blivioncompany no Instagram, também no TikTok e no YouTube. É isso aí? Considerações finais? E no LinkedIn também. Só não esquece de compartilhar também com seu amigo, viu? Compartilha também, é isso aí. Pablo vai ensinar para vocês falar 8 idiomas, mas é no próximo episódio, hoje não vai dar tempo, né? Aguardem então, hein? Bom, e meu Instagram pessoal, Pablo Christian, com K. Segue lá também. Os Instagrams pessoais, Você Larissa. coloca na barrinha. Já coloca aqui na barrinha para vocês.
Então é isso aí, pessoal. Forte abraço. Espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro, esse lançamento desse nosso primeiro podcast de apresentação da Blivium e do nosso ecossistema. Siga que a gente vai postar muita novidade. Vocês vão se encantar com o que vem por aí. Forte abraço, pessoal. Valeu. É isso aí. Obrigado pela participação, pessoal. Tchau.